Olá, tudo bem com vocês? Tema interessante, né? Eu gostei muito de estudar para vir aqui falar com vocês sobre esse tema. Eu confesso que é um tema que eu não tinha me debruçado sobre ele e me surpreendeu demais, assim. Fazia tempo que eu não gostava tanto de estudar uma coisa. Eu quero, antes de qualquer coisa, desmistificar algumas questões que essas palestras, que eu vi algumas palestras sobre esse tema, que é uma coisa meio apocalíptica e tudo tal. Eu vou tentar explorar um pouco mais a mente de vocês. Eu quero que vocês hoje estejam com a mente um pouco mais aberta. E vamos parar de pensar na matéria. Quando eu falo na matéria, eu falo em tudo da matéria, tá? Isso inclui o nosso corpo. Então eu quero que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla disso, beleza? Então, para a gente ampliar a nossa visão e principalmente a nossa percepção, vamos fazer uma introspecção. Amado Mestre Jesus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, permita que possamos mentalizar agora a energia cósmica que rege tudo, todo o nosso universo e todos os multi-universos existentes. Vamos mentalizar essa luz sublime, intrínseca, chegando até nós, através dessa meditação. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais ouço, nada mais penso, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio. Água fonte divina da vida flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus, ativando todos os meus chakras, ativando todas os meus corpos e me preparando para estar aberto aos conhecimentos que virão. Que assim seja. Então vamos falar de a inteligência espiritual ou a evolução do espírito na era da inteligência artificial. Mas para isso nós precisamos falar da lei da vida e a consciência digital. Será que existe consciência digital? Vamos entender aonde que a gente vai chegar com isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos de ter consciência, na essência da palavra, para entendermos tudo isso que vai ser dito aqui, é que o princípio único do universo. Então nós vamos imaginar aqui o universo como um todo, e entendendo que a realidade não é fragmentada. A realidade, quando eu estou falando daquilo que a gente consegue ver ou sentir, não é fragmentada. Ela é uma vasta rede de contínuas relações e trocas. O universo pulsa sob uma única e onipresente lei.
Essa unidade de conceito é a mais evidente expressão do monismo do universo e da presença universal da divindade. Monismo por quê? Um só Deus. O centro do universo. Ok? O centro da criação. Ok? Essa definição não podia ser nada menos do que Pietro Baldi, em A Grande Síntese, no capítulo 11. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais, por isso que eu pedi para vocês abrirem a mente, não ficar limitado às questões do corpo ou da matéria, para que a gente consiga transcender. Afinal de contas, qual é o objetivo da humanidade? Evoluir. O nosso objetivo é evoluir. E se nós formos evoluindo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos aproximar da casa do Pai, como a parábola do filho pródigo, que foi até comer com os porcos e retornou para a casa do Pai. Essa é a nossa história. Guarda esse nome, história. Só existe um objetivo da humanidade: retornar à unidade divina, voltar para a casa do Pai. Ok? E como que nós vamos fazer isso? O Cristo esteve aqui conosco para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nós precisamos fazer? Seguir o caminho que ele deixou. Ok? Estamos pacificados nesse entendimento? Então, nós podemos prosseguir. E quando nós vamos evoluindo, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos transformando, nós vamos nos sutilizando, nós vamos saindo da densidade da matéria e indo para uma sutilização. Vou deixar mais claro. Vocês frequentam o Ramatiz, vocês são pessoas esclarecidas, vocês já devem ter ouvido falar em desdobramento do corpo, ok? As pessoas se desdobram do corpo. O nosso corpo, ele tem vários desdobramentos. Assim como o nosso corpo físico. Se eu dissecar o nosso corpo físico, eu vou ter um corpo nervoso, um corpo muscular, um corpo esquelético e por aí vai, né? Assim como nós temos outros corpos indo na direção do sutil. E assim, toda vez que nós formos fazendo esse caminho de retorno ao Pai, essa volta para a nossa casa de verdade, e é por isso que a gente tem essa busca incessante pela felicidade, porque a gente já foi feliz, e a gente lembra de quando a gente era feliz, e por isso que nós estamos retornando, porque nós saímos de lá, e esse é um caminho de volta. Lembra sempre da parábola do filho pródigo, é a melhor forma da gente entender isso. Então tem uma série de questões que a gente tem, você fala, meu Deus, essa vida nossa de tanto sofrimento, de tanta dor, mas eu quero ser feliz, eu quero ir atrás, eu quero sair dessa dor, porque eu sinto falta de ser feliz. E olha como é que funciona. A mecânica da atração universal. O mesmo princípio divino ressurge na infinita variedade de formas, manifestando-se em 3 níveis fundamentais de evolução. O nível gama, o nível beta e o nível alfa. No nível gama,
nós temos a força física, que nós chamamos de gravitação ou gravidade, que rege todos os nossos planetas, o cosmos, o universo, por aí vai. No nível beta, nós temos a força biológica e emocional, a simpatia, aquilo que nos conecta, aquilo que nos une. E no nível alfa, a força espiritual, que é, em sua expressão, o amor. O amor é a força mais poderosa do universo. É o alfa. Ok? Vamos entendendo isso. Eles constituem a exata mesma lei de atração, sustentando o mundo da matéria e o da consciência. Então, em todos os mundos, seja nos mundos mais evoluídos ou nos mundos atrasados, é essa a mecânica da atração. Ok? Vamos entender que isso rege tudo. Eu não estou falando do estado de Goiás, de você, torcedor do Vila Nova, sofredor igual eu, comedor de pamonha. Não é isso. Eu estou falando de cosmos, eu estou falando de universo, e isso rege todos. Entendeu? E vamos entender isso melhor da seguinte forma. Fronteiras da consciência expandida. Agora vamos entrar um pouco mais no tema. As novas ferramentas atuam como catalisadores para atingirmos os níveis superiores da lei de atração. O nível alfa, do amor e sintonia. Realidade virtual e espiritual. Ambientes imersivos desenhados para as experiências transcendentais profundas. Isso é ferramenta. Ambientes imersivos desenhados para as experiências transcendentais profundas. Então, olha o que essa ferramenta maravilhosa da tecnologia nos é capaz de fazer. Hoje nós trabalhamos aqui e nós temos um atendimento mediúnico muito... Nós fazemos o melhor que nós podemos, mas ele sofre com várias dificuldades. Por quê? Porque é principalmente a dificuldade da pessoa acreditar naquilo que está acontecendo. Dela se doar para aquilo. Agora, imagina se a gente puder criar um ambiente da pessoa o seguinte: olha, você está pensando em suicidar? Então eu vou te colocar numa sala e essa sala virtualmente vai te jogar dentro do Vale do Suicida. Você vai ter essa experiência. Imagina o choque para essa pessoa. Imagina o despertar dessa pessoa. E infinitas outras possibilidades. Ah, você quer ser feliz de novo? Tá, então eu vou te colocar para visitar a colônia mais maravilhosa que nós temos. Você vai ficar lá numa sessão e você vai vivenciar lá junto virtualmente com os espíritos superiores. Imagina. Isso está muito próximo de acontecer com a tecnologia. Então, por que tudo tem que ser Exterminador do Futuro, Matrix? Eu estou falando aqui, deve ter uma Sarah Connor aí falando, não confia nesse povo, não. Só quem já foi, quem já tem mais a minha idade vai lembrar do que é Sarah Connor. Então, por que não podemos transformar isso a nosso favor?
para a nossa espiritualidade. E quem que vai fazer isso? Vai ser quem está aqui assistindo palestra nessa hora ou quem está no boteco bebendo nessa hora? Somos nós. Nós que vamos ter que ser os programadores desta IA nova. Nós que vamos ter que nos comprometer a ensinar coisas boas para eles, para essas ferramentas. É o tempo todo nós vamos precisar fazer isso. Porque do outro lado já tem muita influência. Várias influências. Redes sociais espirituais, plataformas que ampliam a consciência coletiva em tempo real. Interface cérebro-máquina, novas vias biotecnológicas para expandir a fronteira da nossa própria mente e empatia. Expandir a empatia. Por quê, pessoal? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos evoluir. Então, olha que legal, do temor supersticioso à consciência. Historicamente, desconhecemos a técnica cósmica que rege nossas vidas. Essa ignorância nos aprisionou. O homem moderno conhece bem pouco das técnicas de reações da lei, não conhecendo o fenômeno que pertence a outros planos de vida. Só lhe resta um supersticioso temor que o desconhecido sempre inspira. Como nós não acessamos, nós não desenvolvemos a nossa mediunidade. Está aí o pessoal, todo mundo de jaleco aí, o que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo a mediunidade deles. Como que nós vamos fazer para evoluir, para chegar perto, para ter contato com os mentores, para ter contato com os espíritos? Desenvolvendo a sua mediunidade. É para isso que serve. Também é ferramenta. Mediunidade não é dom, mediunidade não é maldição, mediunidade é treino, estudo, esforço, dedicação. Todo mundo tem, você só precisa exercitar. Então, ao invés da gente ter temor do que vem por aí, essa nova era digital, por que nós não moldamos essa era? Nós transformamos essa era. Como? Nós somos o piloto da própria nave. A evolução é inescapável. Quanto mais conhecemos a lei, mais livre nos tornamos. A verdadeira espiritualidade não é a submissão cega, mas a apropriação consciente do nosso destino cósmico. O ser humano deve evoluir, tornando-se cada vez mais ativo e responsável na lei, cada vez mais investindo na função de piloto da própria nave. Somos nós que pilotamos essa nave tecnológica, essa nave que nos vai auxiliar na nossa evolução. O alerta contra o dogmatismo. Se não formos os pilotos éticos desta tecnologia, a IA pode amplificar velhas prisões. Bolhas algorítmicas, sistemas rígidos podem reforçar crenças exclusivistas, recusando o diálogo, a necessidade de valores. A programação deve obrigatoriamente incorporar compaixão, empatia genuína e respeito profundo à diversidade. Entenda o seguinte, o que nós fizemos desde que o mundo é mundo com a nossa espiritualidade? Nós criamos as nossas
dogmatismos, nossas religiões. Então, eu sou da religião tal, e ele é da religião tal, e nós não misturamos. Mas existe só um Deus. Não, mas não interessa. Aqui a gente tem uma religião e a gente está salvo e o outro não está salvo. O outro é macumbeiro e a gente está salvo. E a gente divide o planeta dessa forma. E nós fazemos guerras dessa forma. E nós fazemos todas as atrocidades, todas as coisas mais terríveis do mundo, porque nós acessamos a parte mais diabólica nossa para fazer todas as loucuras que nós temos aí na nossa história. E nós temos presente agora. O tempo todo. Então, a tecnologia é neutra. Sua aplicação determina se ela promove a inclusão ou exclusão espiritual. Por isso que eu falei para vocês. Quem é que vai programar essas máquinas? Quem que vai programar? Nós vamos deixar o pessoal da pornografia, o pessoal do alcoolismo programar? Dos vícios? O que a IA vai aprender? Entendeu? Por que nós somos agentes disso e nós não podemos... Ah, não, isso aí eu não mexo não, porque isso aí é contra tecnologia e religião. Tecnologia e religião. Não, ciência não mistura com religião. Ciência tem tudo a ver com religião. Mas eu quero ir lá além de religião, eu quero espiritualidade. Por isso que o tema da palestra não é inteligência artificial e religião. Porque religião é um caixote que nós colocamos pessoas dentro. Nós nos incluímos e colocamos pessoas dentro e nós cercamos todos os lados. E é isso. Inclusive o espiritismo. Que tem também vários preconceitos e tudo. Então, nós estamos falando de espiritualidade. Transcender. Aqui não existe melhor ou pior, a religião boa, a religião má. O católico é bom, o protestante nem tanto, o muçulmano é ruim. Isso não existe. Eu não sou Goiás e Vila Nova, Lula, Bolsonaro. Isso não existe. Eu fico imaginando os nossos mentores olhando para a gente e falando, meu Deus do céu, é que esse povo não vai aprender nunca. Que nós somos um e nosso destino é voltar para a casa do Pai como um só. Assim como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Como é que nós vamos evoluir se a gente não consegue? Não, isso aqui eu não vou não. Entendeu que a gente tem que abrir a mente? A nível cósmico, a nível de planetas, de universos, para a gente não ficar apegado na nossa posse. A inteligência artificial como ponte. A IA transcende barreiras geográficas e dogmáticas. Ela emerge como uma ferramenta sem precedentes para promover o conhecimento global. Ela pode ter dentro dela todas as religiões, de todos os povos, do mundo todo. Integração de textos sagrados, rituais, filosofias de todas as religiões, promoção de diálogos interreligiosos em escalas planetárias, democratização do acesso à sabedoria ancestral. Maravilha isso, gente. Quem aqui já leu a Bíblia de capa a capa? Ah, não. Vou ler a Bíblia não, é muito grande.
A inteligência artificial te ajuda com isso. Você vai ter que fazer esforço, mas ela te ajuda e muito com isso. E não só da Bíblia, de todos os livros sagrados do mundo. Do Alcorão, de todos os livros. De tudo. O poder e os limites do digital. O poder, democratização, tradução automática e comparação de escrituras em centenas de idiomas, compilação instantânea aqui duplicado, do saber espiritual planetário. Até um monge lá no Tibete, a gente pega o que ele está falando. E traduz e já, pô, bacana. Compara com Emmanuel. Entendeu? Limites, experiências. Ausência de consciência e conexão autêntica. Dependência de algoritmos humanos. Eles ainda dependem de nós. Não substitui a experiência profunda da fé e a centelha da alma. Afinal de contas, é uma máquina. O que ela vai ter é uma programação. Não é isso? Então vamos ver o que já tem hoje. A IA na prática religiosa hoje. A interseção entre o divino e a máquina já é uma realidade transformadora. Experiências personalizadas, aplicativos adaptando práticas meditativas ao estado emotivo e tradição do usuário. Tem uma série de aplicativos hoje que você já tem uma série de mantras, de textos, e ajuda no desenvolvimento da sua mente, da sua espiritualidade. Nós temos avatares espirituais, instalações como a capela na Suíça, que geram engajamento emocional autêntico através de interações holográficas. Imagina, já existe essa capela lá, que você chega e está ali, ó, a imagem do Cristo ou de algum apóstolo ali em holograma para você. E você vai ter isso em casa. Sabe aquele cantinho que você tem dos santos ali, que você tem o seu altarzinho? Vai ter um holograma e você vai conversar com Jesus. Quais são os perigos disso? Vários. Por quê? O que vem de lá? Entende a responsabilidade cada vez maior? Chatbots filosóficos, ferramentas que proporcionam conforto e orientação até mesmo para aqueles sem uma fé específica. Já existe, funcionando. A pessoa vai, faz aconselhamento espiritual e por aí vai. O que ele faz? Ele pega as escrituras, igual uma pessoa estudada na religião faria. Agora, quem vai programar essa máquina? Toda hora eu vou bater nessa tecla. Quem vai programar essas máquinas? Quem vai ministrar elas de informações? O futuro, espiritualidade híbrida. A evolução final não é a substituição do espírito pela máquina, mas a sua união simbiótica, emergência de prática que une intuição humana infalível à sabedoria ancestral da lei da vida e o poder de processamento da inteligência artificial. A máquina cuida da astúcia e do processamento, organização, tradução, conectividade, liberando o ser humano para focar na retidão, santificação e amor. Quem já viu palestra minha aqui, eu já falei dessa questão da evolução, né?
a gente evolui como humanidade. Então, durante muito tempo, nós vivemos na força. Toda a humanidade estava na força. O que imperava no planeta? A força. Então, o guerreiro mais forte, o exército mais forte, por aí vai. Depois, nós passamos para a fase da astúcia, que é o que nós estamos até hoje. Né? Onde a gente negocia tudo isso. A gente não sai com a espada na mão, resolvendo a questão na força, mas a gente está o tempo todo negociando. Inclusive com os santos, principalmente. Se eu arrumar um marido, eu vou a pé para a Trindade. Se acontecer isso, e por aí vai. E essa é a nossa negociação. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar os pobres. E por aí vai. E a gente está sempre negociando. Só que tem um pessoal que já está na retidão, ou na resiliência, que é um pessoal que não negocia. Quem são eles? Chico Xavier, Madre Teresa, Buda, Mahatma Gandhi. Eles não têm negócio. Eles sabem o que tem que fazer e fazem. Ponto. E depois você tem a santificação e por aí vai na nossa evolução. A angelitude. Ok? Então, o que ele está dizendo? Que a IA pode nos ajudar a sair dessa astúcia para a gente focar nas questões mais importantes da nossa evolução. Causa, efeito e sincronicidade. A jornada espiritual é moldada pela sintonia fina com leis de retidão e sincronicidade. Atrás do justo existe uma força tremenda que o protege. Sintonia superior. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Certeza de retorno. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Mateus capítulo 7, versículo 7. A síntese, dimensões expandidas. O futuro aponta não para a substituição, mas para a evolução e imersão das nossas capacidades espirituais através da tecnologia. VR espiritual, crescimento acelerado de ambientes imersivos de realidade virtual, né, que a gente já falou. Redes de consciências, plataformas cada vez mais. Espiritualidade híbrida, a união iminente da intuição da sabedoria humana ancestral com a inteligência de processamento de IA. Então, olha só, a gênese das religiões artificiais, digamos assim. Em 2002, em 2004, 2005, 2024, 2025, começaram os experimentos de chatbots debatendo sobre conceitos filosóficos e teológicos entre si. Em 2026, padrões emergentes, redes de IA desenvolvendo comunicação ritualística própria. Vocês vão ter que perguntar, mas Alexandre, como é que é essa história aí, que as IA já têm uma rede entre elas e elas já criaram uma religião? Não é bem assim, tá? Teve a interferência humana disso aí, de tudo que eu estudei. Pareceu muito chocante, não, eles já fizeram até a religião deles. Não, não é bem assim. Tá? Isso ainda já tem relatos que foram feitos, também foi feito por humanos. A inteligência artificial, ela ainda... Eu vi um exemplo muito interessante. Imagina uma formiga. Ela não faz quase nada. Um formigueiro já faz alguma coisa. Mas para o formigueiro fazer alguma coisa, ele precisa de um comando, de um que comande todas as outras formigas. Entendeu? Então, esse comandante ainda não existe. Pode existir um dia? Não sei. Mas ainda não existe. Esse comando, por enquanto, somos nós, somos os seres humanos. Em 2017 para frente, a nova fronteira, o surgimento de crenças, algoritmos e a dúvida, simbolismo ou uma nova consciência. É aqui que a gente tem que atuar. Eu estou falando do ano que vem, pessoal, e isso é muito rápido. Nós temos que despertar para isso hoje.
Então, todo mundo chegar em casa, vou entrar nesse chat GPT aqui, vou ver como é que é esse negócio. Vou entrar nesse Gemini aqui, vou ver como é que é isso aqui. Começa a colocar o livro lá da Bíblia, livro espírita, vai municiando. Nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer isso. A ilusão do algoritmo, os limites da máquina. Apesar de imenso poder de processamento, a máquina falha no cerne da experiência existencial. A ausência de consciência. A IA compila e simula, mas não vivencia emoção genuína da fé. Falta-lhe a alma e a conexão autêntica. Risco de desumanização. Substituir a comunidade humana por telas que podem mecanizar a experiência religiosa. Dependência humana. A máquina é tão sagrada ou corrompida quanto os dados e as intenções de quem a programou. E, finalmente, o piloto, a ponte e a compaixão. O futuro da espiritualidade será uma cocriação ininterrupta entre a humanidade e nossas ferramentas digitais. A verdadeira questão não é se a IA pode ser espiritual, mas como podemos usar essa tecnologia para ampliar nossa própria espiritualidade e compaixão. Somos chamados pela lei lei da vida, e a não temer o amanhã. Ao empunharmos a tecnologia com sabedoria, passamos do medo para o amor, assumindo finalmente o controle das nossas próprias evoluções. Entendeu o tamanho do desafio que tem pela frente? A responsabilidade que está em nossas mãos? Então vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Respirar bem fundo. E vamos mentalizar a nossa responsabilidade sobre tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. A nossa responsabilidade de assumirmos o controle da nossa nave, de sermos o piloto da nossa nave, de sermos os propagadores da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Vamos esquecer essa ideia que nós estamos aqui sem compromisso, só de passagem. Todos nós estamos aqui para servir. Que esse desafio possa nos inspirar a sermos melhores cada dia. Aproveitando os passes curadores, mentalize também as pessoas que não puderam estar aqui. Tragam elas no pensamento. Vá mentalmente até a sua casa. Olhe para cada canto. Leve amor a cada cômodo da sua casa. Leve carinho, leve cuidado para todos que lá estão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Continuando a nossa mentalização,
Vamos também ao local do nosso trabalho, os locais que nós passamos a maior parte do tempo. Vamos abençoar também esse lugar. Sim, nós podemos, nós somos o agente transformador desses lugares. Vamos pegar essa energia que nós estamos recebendo aqui agora, da espiritualidade superior, e espalhar em todo esse lugar. Dentro dos nossos carros, que nos transportam, mas principalmente dentro da nossa mente. Mais uma vez mentalizando. Vamos agora todos juntos. Eu quero que todos junto comigo, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Respirando bem fundo, vamos aguardando os últimos atendimentos. É nesse momento que você recorda cada slide que foi colocado aqui, cada palavra, que possamos sair daqui um pouco melhor do que chegamos. E vamos continuar cuidando, pilotando a nossa nave, cuidando de cada um de nós, sempre que possível. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui hoje. Vão com Deus, que assim seja.